muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Quero falar hoje sobre a primeira declaração de Cristo Jesus acerca do Espírito Santo. O texto se encontra no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16 até o 20. O texto, que é a primeira declaração de Cristo Jesus, vem num contexto de palavras de despedidas e de conforto. É um momento um tanto de perplexidade e ao mesmo tempo de conforto, perplexidade por parte dos discípulos e conforto da parte de Jesus. Jesus diz que rogaria ao Pai e ele daria outro ajudador para que ficasse com eles para sempre. Isto por conta da volta de Jesus aos céus para estar juntamente com o Pai. Se a gente fizer um paralelo, quando nós lemos, por exemplo, em Deuteronômio, vamos observar que um pouco antes de Israel entrar em Canaã, Moisés apresentou um discurso de despedida, instruindo as pessoas sobre o seu futuro. E na ocasião, nós sabemos perfeitamente que Josué deu continuidade àquele ministério do então líder Moisés. De maneira semelhante, Jesus ele vai sair de cena fisicamente falando e apresenta o Paráclito, uma referência ao Espírito Santo, para dar continuidade ao seu ministério. O que que isso nos ensina? Que o Espírito Santo não tem um ministério, digamos, inédito. Ele não faz uma participação como se fosse solo. Pelo contrário, ele vai trabalhar para dar continuidade à obra e ao ministério de Jesus. Até porque, vamos ver um pouco mais à frente, que o papel do Espírito Santo é apontar para a pessoa de Jesus. É para sinalizar que Jesus é o Filho de Deus e que toda obra da parte dele é proveniente dos altos céus, isto é, vem do Pai Celestial. O Espírito Santo glorifica a Jesus, aponta para Jesus. Ele não vai chamar a atenção para si mesmo. Quando a gente dá uma ênfase demasiada à pessoa, quando não ao papel do Espírito Santo na igreja e tira o foco da pessoa de Jesus, nós estamos em meio a um erro doutrinário. Porque, como eu disse, a função principal do Espírito Santo é glorificar Jesus e não chamar a atenção para si mesmo, mas isso sem nenhum pingo de ciúme, nada deste tipo, porque há uma plena harmonia entre as pessoas da Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Após esta colocação, é bom que se diga que é a única vez no ensino de Jesus que ele vai mencionar o Espírito Santo. É a única vez. Vale a pena ler o capítulo 14, 15 e 16 numa sentada só para ver de uma forma completa o que Jesus fala a respeito do Espírito Santo. Nos é dito aqui na nossa versão que ele daria outro consolador. Temos aqui ajudador, que é esta palavra que se encontra no grego, parácleton. Da onde vem Paráclitos? Numa alusão ao Espírito Santo. É alguém que se coloca ao lado para ajudar, para dar auxílio. Esta é a ideia dentro deste contexto. E Jesus é um ajudador. Enquanto ele está com os seus discípulos, ele não é apenas Senhor, Mestre, etc e tal. Ele é também ajudador. Mas ele enviaria outro ajudador. E quando a gente observa agora a expressão outro no português, seria outro completamente diferente? Vamos ver, à luz do texto grego, outro é esta palavra alon. Lembrando que nós no texto grego, nós temos duas palavras para outro, que pode ter uma ideia realmente diferente
E este que é um caso bem diferenciado. Em que sentido? Vamos observar aqui que heteron significa outro de qualidade diferente, mas allos aqui significa outro da mesma essência, da mesma qualidade. Jesus é Deus. De modo semelhante, o Espírito Santo também é, porque nós entendemos que João, ele consegue captar isto, de que Jesus quis dizer que o Espírito Santo é igual a Cristo, e da mesma forma que Jesus é Deus, o Espírito Santo também. Eu mencionei que o Espírito Santo não tinha um ministério inédito, e não tem realmente, como se fosse diferente de Jesus. É tanto que recebeu a categoria de mesmo, ou seja, porque fala, é o mesmo Espírito, tem a mesma é, ação de apontar sempre para a obra de Jesus, porque desta forma está agradando ou fazendo a vontade do Pai. Até então, é importante a gente guardar estas informações e saber o seguinte: o Espírito Santo de Deus não é uma espécie de fio desencapado que fica dando choque nas pessoas. Vez ou outra, a gente se encontra num culto aqui ou acolá, quando não vemos pela internet, pessoas que têm, digamos, um comportamento bem, entre aspas, eletrizante. As pessoas parecem que estão tomando choque, estão fora de si. Ora, o Espírito Santo, repito, não é um fio desencapado dando choque nas pessoas. O Espírito Santo, como foi dito anteriormente, é uma pessoa santa e uma pessoa divina. Como pessoa santa e divina, ela vai trabalhar onde? Na nossa mente e no nosso coração. Vai trabalhar formando o caráter de Cristo em nós. E vai relacionar-se, até por causa de que o Espírito Santo passa a habitar dentro do nosso coração, da nossa vida, e vai nos moldando à luz daquela proposta divina por meio do Evangelho. Porque o Evangelho é poder de Deus para todo aquele que crê em Jesus, que confia nas palavras de Jesus e entende que as palavras de Jesus, além de verdadeiras, são também seguras. Eu citei agora há pouco verdadeiras, porque no versículo 17 diz, a saber, o Espírito da verdade. Está aqui no grego to, pneuma, teis, aleteias, ou seja, aleteias é o Espírito da verdade. Não há mentira da parte do Espírito Santo. E é mentiroso todo aquele que diz que Deus vai falar fora das Escrituras, porque nós cremos que, primeiramente, a Bíblia é completa, ela é suficiente, ela se basta. E a Bíblia é a única regra de fé e prática. De modo que o livro que o Espírito Santo vai usar é justamente a Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé e conduta. Além do que, nós cremos na suficiência das Escrituras. Tudo que nós precisamos para exortação, admoestação, para correção, para instrução, para conforto, enfim, para tudo, para que nós sejamos encontrados de uma forma madura e também crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós vamos encontrar tão somente nas Sagradas Escrituras. Aliás, nós não devemos nos pautar em nada fora da palavra de Deus. Não é que Deus não possa falar, é que ele vai utilizar a Bíblia, porque a Bíblia é o instrumento do Espírito Santo. A Bíblia é um livro inspirado, um livro infalível, perfeito e inerrante. Isso não significa que as nossas interpretações, o nosso entendimento são sempre corretos. Porém, nós precisamos, com santa humildade, nos aproximar cada vez mais de Cristo Jesus e aprender aos pés dele, mas tendo o Espírito Santo como um direcionador da nossa vida, de modo que a gente venha nos ater à palavra de Deus e assimilar aquilo que está devidamente registrado em sua
palavra bendita da parte dos altos céus. E esse Espírito Santo, que é da verdade, ele vai ficar com o crente não por um tempo, não de forma esporádica, mas para sempre. Porque diz o versículo 16, na parte final, para que fique convosco para sempre. Cristo Jesus ficou com seus discípulos há aproximadamente 3 anos, no máximo 3 anos e meio, fisicamente falando. Ele estava ajudando. Jesus era um paráclito também. Tanto é que ele enviaria outro paráclito. Mas acontece que Jesus ficou de uma forma limitada de tempo. Agora, o Espírito Santo, quando viesse habitar, faria uma morada permanente. E é justamente o Espírito Santo que habita para sempre conosco, que acaba sendo a garantia, isto é, o penhor da nossa salvação. Porque ele não sai da nossa mente, do nosso coração. Pelo contrário, ele permanece direto, alertando-nos em relação aos erros cometidos, aos pecados, às nossas falhas, mas também nos direcionando para cada vez mais e mais nos aproximarmos da Bíblia Sagrada e não partirmos para outros tipos de revelações odiernas, porque o Espírito Santo sempre vai nos conduzir, nos guiar para a palavra de Deus. Assim nós cremos, assim a Bíblia nos ensina. Jesus fez a sua oração pelos seus discípulos e vai mencionar que a palavra dele é a verdade. E que as pessoas deveriam ser santificadas na palavra, porque a palavra dele é a verdade. E o Espírito da verdade não tem outra verdade a não ser de nos direcionar para a mesma palavra da parte de Deus. Nós podemos avançar um pouco mais porque vamos notar que o Espírito Santo, uma vez mais repito e bato nessa tecla, não chama atenção para si. O Espírito Santo vem substituir a pessoa de Jesus. Em que sentido? Jesus não vai permanecer fisicamente ou presencialmente, mas estaria nas pessoas através de quem? Do Espírito Santo. Mas não no meio das pessoas como Jesus até então estava. Primeiro que Jesus habitava com eles. O Paráclito, numa referência a Jesus, estava com os discípulos. Mas chegaria um momento que Jesus voltaria para o Pai e então o Espírito Santo, numa referência a esse Paráclito, a esse pneuma, aleteias, o Espírito da Verdade, ele vai passar a estar dentro da pessoa que acata o senhorio de Cristo Jesus. Então, o que nos chama atenção é que o Espírito Santo viria para substituir e sequenciar a Jesus. Sairia de cena um consolador, um ajudador, um conselheiro, e viria outro. O Espírito Santo seria a continuidade da presença da divindade com os crentes, e de uma forma agora coletiva, com a igreja. E a igreja nunca ficaria sozinha no mundo, como realmente nunca ficou ao longo da história.